Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Ingrid Silva e esse aqui é mais um daqueles vídeos pra te fazer dar uma refletida sobre a vida. E eu vou falar com você enquanto eu termino de me arrumar e de quebra dou uma ajeitada aqui na onde eu tô, que é na minha casa, né, em um dos quartos. Bom, eu trabalho com internet já faz algum tempo, né, e por trabalhar com internet, eu acabei aprendendo algumas coisas. E quando você trabalha com internet em cidade pequena, uma das coisas que a gente vai percebendo é que as pessoas que nos circulam, né, elas acabam criando rivalidades que não existem. Então as pessoas, elas criam na cabeça delas umas espécies de competições que na vida real não existem. Então elas pegam, por exemplo, o que uma pessoa falou e elas querem sempre trazer, né, a opinião delas em cima daquilo. E quando a opinião é discordante, o público que está assistindo nem sempre recebe muito bem. Então, às vezes, as pessoas acabam achando que existe algum tipo de ataque, algum tipo de rivalidade, algum tipo de questão entre duas pessoas que às vezes nem se conhecem, às vezes nem conversam e às vezes até conversam, se conhecem, se gostam e não enxergam dessa forma. E eu tô te falando isso para contextualizar o assunto que eu quero abordar aqui hoje, que é a respeito da importância e da desimportância que nós damos a nós mesmos e aos outros. Bom, outra coisa que a internet trouxe para mim foi a pressão de viver sempre trabalhando. Eu não consigo imaginar a minha vida sem postar story. Hoje eu não consigo me imaginar fazendo algo só por fazer. Eu tô a todo momento tentando trazer um conteúdo de valor, tentando trazer algo legal que acontece no meu dia. E é claro que eu não posto tudo que eu faço, eu não posto tudo em tempo real e muito menos conto de forma antecipada tudo que eu pretendo fazer. Mas é natural que depois de quase 8 anos trabalhando com internet, né, estando na minha conta nova, que foi a conta que eu comecei do zero, a gente acaba tendo isso como parte da gente. Então, assim, até nos dias que eu estou muito mal, até nos dias que eu tenho problemas, eu tento não deixar com que isso transpareça. E aí entra a questão do tema central. Baseado nisso, às vezes a gente precisa considerar a opinião que nós temos sobre nós mesmos. Hoje eu percebo que estar sempre na internet, para mim, não é prejudicial. Por quê? O que eu ganho quando os números da minha conta crescem em relação a novas parcerias, novas publicidades, e o que eu ganho para estar ativa todos os dias, que são os meus contratos habituais, para mim hoje valem o esforço de, mesmo quando eu não estou bem, produzir alguma coisa. E eu tô falando a respeito disso porque tem gente que acha que aquilo que você faz na internet, independente se você produz conteúdo ou não, é esperando a validação ou o comprometimento ou a aprovação de outra pessoa. E eu posso hoje falar para vocês tranquilamente que eu tô vivendo uma fase da minha vida onde eu ligo zero, zero mesmo, pro que os outros vão pensar das minhas postagens. Hoje eu entrei num limbo onde eu posto aquilo que eu gosto, onde eu faço aquilo que eu gosto. E eu tô te falando isso porque muitas vezes você deixa de fazer o que você quer, de postar o que você quer, porque você tá pensando que outras pessoas vão te interpretar de determinada forma. Você muitas vezes deixa de colocar em prática coisas que poderiam ser boas para você e para os outros, partindo da premissa de que as pessoas vão te ridicularizar ou que as pessoas não vão achar tão legal. Então, assim, muita gente fala se dê a devida desimportância, ninguém liga para o que você vai fazer. E eu até concordo com isso em alguma medida. Muitas vezes as pessoas não ligam, mas você não precisa que ninguém ligue para você. Você tem que fazer aquilo que você quer e aquilo que você gosta, porque no fundo, antes de fazer para as outras pessoas, se você parar bem para pensar, você tá fazendo por você. Afinal de contas,
O que os outros recebem é aquilo que você está doando. O que os outros têm acesso é aquilo que você está mostrando. Antes de você publicar, você está vivendo. Antes de você publicar, você está produzindo. E se aquilo te faz bem, por que não fazer? E se faz bem pra você estar ali todos os dias, dar satisfação, se aquilo de alguma maneira te motiva, se você se propõe a fazer alguma coisa e depois você não consegue, e você acha de bom tom comunicar o porquê você não conseguiu, onde está o problema nisso? Então, muitas vezes as pessoas acham que quem produz conteúdo está buscando determinadas validações, ou que quem produz conteúdo está achando que os outros ligam. Não. Na verdade, não. Eu, como alguém que produz conteúdo há quase 10 anos, porque tem 7 ou 8 anos que eu tenho meu Instagram e que eu tô lá todos os dias e que eu tô no feed direto, eu posso afirmar pra você que muitas vezes você faz aquilo por você. Então hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu Instagram. E não é só porque ele me gera dinheiro. É óbvio que isso é um grande ponto. Mas é porque eu gosto de estar ali. Eu acho que eu contribuo. E eu acho que quem tá me assistindo contribui também de alguma maneira. Então, sim, eu crio planejamentos. Eu me frustro quando eu não consigo cumprir determinadas coisas. Eu acho um porre quando eu não tô tão bem para produzir os conteúdos que eu queria no tempo que eu queria. Eu não gosto de, por exemplo, ter na minha cabeça uma determinada meta e não atingir. Pra story, eu nunca fui de colocar meta, mas já tem algum tempo que eu tenho tentado produzir conteúdo pro feed todos os dias. E quando eu não consigo, eu fico frustrada mesmo. E não é uma questão de frustração porque, ai, os outros estavam esperando aquele conteúdo. Não. Às vezes não tem ninguém esperando. Mas é uma frustração porque é um compromisso que antes de fazer com o outro, eu fiz primeiro comigo. É a frustração porque eu sei o trabalho que dá e o tanto que eu me empenho e o tanto que eu gosto de fazer o que eu faço. E o tanto que, na maioria das vezes, a gente coloca outras coisas como prioridade, coisas essas que nem vão trazer pra gente o retorno efetivo e a gente se deixa de lado. Então, hoje, o meu Instagram, ele é uma prioridade na minha vida. Quando eu não consigo fazer algo que eu me propus, eu fico frustrada e eu dou para as pessoas a devida desimportância, assim como eu dou para mim mesma. Eu não acho que eu sou o centro do universo, eu não acho que eu sou a rainha dos conteúdos, eu não acho que eu tenho obrigação de nada para agradar ninguém, mas eu acho que eu tenho obrigação comigo de produzir aquilo, de fazer aquilo da melhor forma, justamente porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo só pra te falar. Tem um monte de gente que vai achar que o que você tá fazendo é pra buscar validação externa. Porque as pessoas, elas não conseguem entender que às vezes você pode só fazer algo porque você gosta. As pessoas, elas têm muita dificuldade de entender que você pode gostar de você. Muito. Porque muitas vezes elas não gostam delas mesmas. As pessoas têm muita dificuldade de entender que você pode sim estar feliz no corpo que você tá, mesmo que ele não seja o padrão que agrada a maioria. As pessoas têm muita dificuldade de entender que sim, mesmo passando 1001 problemas, mesmo muitas vezes tendo dificuldade no seu relacionamento, mesmo tendo dificuldade no seu trabalho, mesmo tendo dívidas, você pode sim ter uma vida que você se sinta bem e se sinta feliz na maior parte do tempo. Então, aquelas pessoas que não conseguem lidar com a frustração de não atingir os resultados que elas desejam no tempo que elas desejam, quando elas veem outra pessoa que também não atinge esses resultados e que também não está vivendo no tempo que deveria, elas ficam frustradas, porque aquela pessoa ali acaba representando para elas algo que dentro delas é quase impossível, que é você levar uma vida tranquila, apesar do mundo estar despejando na sua cabeça. E não é uma questão de fingir que você tá bem ou fingir que você tá feliz. É uma questão de entender que tem coisas que fogem do seu controle, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você pode não fazer, tem coisas que você vai querer fazer, tem coisas que você não vai querer fazer, mas acima de tudo e independente de qualquer coisa, você está bem fazendo o que você faz por você, você não liga se os outros estão preocupados ou não, e você vai continuar fazendo porque aquilo de alguma maneira te motiva. As pessoas têm grandes dificuldades de lidar com outras pessoas que têm características que elas gostariam de ter, mas elas não têm. As pessoas têm grande dificuldade de lidar com gente corajosa.
Entende? Tem muita gente que admira a coragem, mas a pessoa não tem coragem para ela mesma. Então é muito difícil quando você olha uma mulher que aparentemente está usando uma roupa extremamente curta e não tem um corpo perfeito. E tem uma grande parte da coxa dela ali cheia de celulite. Prazer, essa mulher sou eu. Mas ainda assim ela tá usando uma roupa que ela acha que caiu bem para ela. Então é um absurdo para algumas pessoas que buscam um corpo perfeito, por exemplo, uma mulher simplesmente colocar uma roupa justa, uma roupa que mostra mais, mesmo estando acima do peso. É um absurdo uma pessoa que tá com o mundo despencando sobre a cabeça dela, ainda assim ter tempo pra invocar e mexer e querer falar em Instagram. É um absurdo para uma pessoa que muitas vezes não consegue cumprir todos os compromissos aos quais ela se propõe, ver alguém que tem uma vida tão corrida quanto, ou que tem até mais responsabilidade, porque a gente nunca sabe o que acontece dentro do outro, dando conta de tudo. Então, assim, eu entendo de verdade a frustração de quem muitas vezes acompanha a realidade do outro pela internet. E eu também entendo de verdade a questão de muita gente se privar porque fica pensando na opinião dos outros. Eu já fui essa pessoa. E assim, tem pouco tempo que eu me libertei dessas amarras de querer estar agradando alguém, de querer estar sendo referência para alguém, de querer estar em determinados grupinhos. Hoje em dia é muito simples. Eu sou assim. Você quer conviver comigo e quer me ajudar a melhorar? Você quer me ensinar oportunidades de viver outras coisas, de olhar outras perspectivas? Beleza, vamos junto. Você não quer viver comigo, você não gosta de mim, você só me critica, você só me aponta o dedo, você só tá disposta a querer que eu me torne alguém que você acha legal. Sinto muito, você não é pra mim. É o que eu falei até sobre roupa no Instagram esses dias. Hoje em dia, a pessoa que resolver me julgar pelo meu estereótipo, pela forma como eu me visto, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu falo, pelo meu lazer no final de semana, ao invés de tentar separar quem eu sou como pessoa e quem eu sou como profissional, essa pessoa ela não merece estar no meu convívio, ela não merece ser meu cliente. Porque a gente precisa entender que em cada ambiente da nossa vida a gente tem uma parcela de responsabilidade, a gente tem uma forma de agir. Você não vai ser a pessoa que você é no seu trabalho 24 horas do seu dia. Você pode ser uma pessoa trabalhando, você pode ser outra pessoa completamente diferente no momento de lazer. Você pode sim sair no final de semana, beber, curtir, dançar e na segunda-feira arcar com as suas responsabilidades. Até porque muitas vezes, enquanto você tá lá na curtição, você também tá trabalhando. Tem gente que não tá disposto a ver isso. Então, enfim. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a sentar o seu rabinho em cima das suas pernas e ficar criticando as condutas do outro de forma aberta ou de forma velada, sinceramente, novas rivalidades vão ser criadas. Mas, se a rivalidade está sendo criada com você e você resolve ligar o foda-se, você resolve fingir que você não está nem aí pra nada, meu amor, uma hora você realmente vai ficar nem aí pra nada. E aí o outro que tá ali tentando, não vou nem dizer te prejudicar, mas criar algo ou te enfraquecer ou sei lá, deixa ele pra lá. Uma hora ele vai cansar, pode ter certeza. Não seja você a pessoa cansada. Não seja você a pessoa incomodada. Deixe que os outros se incomodem com você. Um beijo, curte esse vídeo, comenta e compartilha.